Isso aí, Pietro. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, Espero que você cara, esteja bem aí, tô professor Edson bem, Gil. tô bem. Satisfação, né? Satisfação poder participar aí contigo de mais um bate-papo inteligente, né? Porque conversar com você é sempre um momento assim enriquecedor. Cara, você sabe que a recíproca é verdadeira, não foi à toa que eu convidei para a gente fazer essa live aí e deixar arquivado, nem todos os canais do Bora Debater Política deixar arquivado aí esse nosso bate-papo. Então, Pietro, o que que é o grande objetivo aí dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, né? Eu já estou com o canal já faz um tempo, com o Bora Debater Política, a gente está trazendo conhecimento aí diversificado para a população, não só de Ponta Grossa, de outros locais também, sobre o funcionamento do Poder Legislativo, o funcionamento do Poder Executivo, né? Não entramos ainda na questão do Judiciário, nem vamos entrar já, certo? Como é que funciona, né, a coisa pública para que a gente possa ser um cidadão mais coerente, mais consciente e com isso também conseguir eleger também pessoas de uma maneira mais assertiva, né? E o que seria a proposta desse nosso bate-papo, né, que a gente já divulgou aí já desde o começo da semana, seria justamente essa questão da política de oposição, né? Quem acompanha, por exemplo, o teu trabalho sabe que você faz um trabalho de oposição, mas é uma oposição inteligente, que não simplesmente não sai reprovando todos os projetos da prefeitura, mas sim tem um olhar crítico, um olhar mais apurado em relação a certas proposições feitas pelo Poder Executivo e também pelos próprios vereadores. Né? Então, muitas vezes as pessoas entendem de uma maneira equivocada o que seria uma política de oposição. Né? E daí, por isso que eu te convidei para fazer parte desse bate-papo aí, justamente para que você explicasse para nós, Pedro, o que é essa política de oposição? Como que a gente pode explicar o teu papel enquanto um vereador que faz oposição ao governo municipal? Poxa vida, primeiro eu quero dar boa noite então a quem está aí nos assistindo. Está entrando ali o Reinald Mendes, amigo nosso, né? Eu tô querendo dizer para você, professor Edson, que o trabalho da oposição é um trabalho difícil, é um trabalho um tanto árduo, né? Quando nós enfrentamos um processo eleitoral no sistema brasileiro, como nós aqui temos, né? Nós temos aí normalmente as candidaturas para os cargos do Poder Executivo, né? Prefeito, governador e presidente da República. E temos as eleições para os cargos do Poder Legislativo, são os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, também os senadores, né? Quando um projeto ele é aprovado pela população e ele recebe das urnas aí a sua força, por exemplo, a eleição de um prefeito, entende-se que a maior parte daquela comunidade, daquela cidade, elegeu então um determinado projeto político para a sua cidade, né? E aí, imediatamente, aqueles parlamentares que faziam parte de um outro grupo, eles acabam. Isso é assim, vamos dizer assim, a forma original de ser da oposição, né? Deveria ser essa. E aí, esses parlamentares de oposição vão ter um objetivo, né, de, com certeza, continuar advogando por aqueles pensamentos que eles têm, por aquela forma de proceder que eles consideram a mais correta e aquela que eles entendem a mais necessária. O que nós vemos no Brasil também que eu acho assim que às vezes acaba acontecendo é que esse caldo da oposição acaba sendo engrossado por pessoas que estão descontentes também por outros motivos com os administradores, né? E eles acabam se faz uma trincheira, né? Do meu ponto de vista, a oposição ela tem um papel extremamente relevante, porque cabe a ela o questionar as medidas que são tomadas, né? Especialmente a fiscalização. É muito difícil, seja aqui em Ponta Grossa ou em qualquer outro lugar do Brasil, que a gente veja um político, né, um parlamentar, uma pessoa com mandato, fazendo uma fiscalização um tanto mais eficiente, né, daquele governo que ele concorda, daquele governo que ele é base. Porque são coisas assim um pouco cansativas. Supostamente, se você é base de um governo, você está dizendo ok para ele, né? Não, na prática, cada político tem seu posicionamento e às vezes
não concorda com o posicionamento do Poder Executivo. Mas, a grosso modo, a gente vê essa situação, sabe? E qual que é a importância que você vê, Pietro, do papel da oposição, né? Porque a gente entende que, como você mesmo acabou de comentar, né? Existe um grupo opositor, digamos, na questão eleitoral, certo? Mas não é só a questão da eleição que vale a partir do momento que essa eleição já acabou. Então, iniciou um mandato novo, né? E essa oposição da eleição, ela acaba, mas começa até uma outra forma de oposição, que é uma forma muito sadia dentro dos parlamentos, justamente essa forma de questionar, fiscalizar e assim por diante. Então, como é que você enxerga assim a importância, da relevância de ter mesmo essa oposição dentro de um parlamento? Olha, eu acho essencial porque, como eu falava, né, é justamente essa oposição que acaba fiscalizando de uma forma mais efetiva o Poder Executivo, né? O que que é essa fiscalização? É prestar mais atenção nas medidas que são tomadas, observar os projetos que surgem do Poder Executivo com mais atenção, tentar verificar quais são os objetivos e se há alguns objetivos que não sejam republicanos nas medidas que são tomadas pelo Poder Executivo e discutir muito mais a cidade que a gente vive e as medidas que são tomadas. Você veja bem, né? Se um determinado parlamentar ele faz parte do bloco da situação, é muito difícil nós vermos esse parlamentar questionando uma medida do Poder Executivo, né? A grosso modo, dos municípios pelo Brasil afora, a gente vê uma troca de cargos e outras coisas, outros favores que acontecem. Mas imaginando que isso não seja o foco da nossa conversa, imaginando que não há esse comércio, essa fisiologia entre o poder legislativo e o poder executivo, o parlamentar que é base do governo, ele tem uma dificuldade de criticar algo, porque ele tem um espaço e ele dá sustentação para esse governo, né? É muito difícil nós vermos pessoas com personalidade suficiente para serem base de um governo e acabarem assim fazendo críticas ou questionando situações pontuais, porque o governo, quando ele emite um posicionamento, quando ele emite uma nota, quando ele manda um projeto de lei, é uma vontade que supostamente foi amplamente debatida, mas ela está lá no ápice dessa pirâmide dela, tem uma pessoa, então tem uma autoridade, essa autoridade é o prefeito, é o governador, é o presidente, mas tem uma pessoa, né, que dentro dela, ou vamos dizer assim, ela emana essa autoridade porque ela foi dada a ela através do voto popular, então existe uma decisão. Quando você questiona essa decisão, é como se uma coisa assim luminosa tivesse uma mancha, né? Porque supostamente essas decisões elas têm que vir o mais acertadas possível, né? É um ato, claro, de humildade quando as pessoas reconhecem as dificuldades, reconhecem que tem alguma coisa que possa não ser perfeita, e quando às vezes a gente vê prefeitos, governadores e presidentes dizendo que os projetos que eles iniciam, né, do executivo podem ser melhorados pelo poder legislativo. Mas isso é muito difícil. Normalmente, quando o poder legislativo questiona alguma coisa, já inicialmente já começa a ter um conflito, as farpas são lançadas e aí vira uma dificuldade enorme, né? Então, eu acho fundamental, né, concluindo o papel da oposição, porque a ela cabe questionar e observar e também denunciar coisas irregulares, coisas ilícitas ou coisas que não estão se encaixando bem. E nessa denúncia, nesse acompanhamento técnico que a oposição faz a um prefeito, a um governador ou a um presidente da República, ele melhora o processo legislativo, ele auxilia o gestor que às vezes não teve a oportunidade de ver. Você veja aqui no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente faz alguma coisa, às vezes eu escrevo um texto e publico nas redes sociais, alguém fala, olha, você esqueceu de tal coisa, você está pedindo uma reunião, mas nós estamos no meio de uma pandemia. Então, assim, para que a gente possa reconhecer essa construção, que às vezes vem da crítica e muitas vezes vem da crítica, é preciso muita humildade, mas é também preciso muita grandeza ao mesmo tempo. E acho que humildade e grandeza, elas são coisas assim que andam sempre juntas e nunca estão separadas. E me conta, Pietro, como é que funciona assim? Porque você até entrou no assunto, assim, e porque existe, na verdade, essa questão dessa troca de cargos e etc. em relação a essa base.
né? Tipo, essa base ela não é feita, digamos assim, só porque as pessoas admiram muito quem está como chefe do Poder Executivo. Também existe toda uma questão digamos assim, de conveniência, né? Digamos assim. É, é, e como é que funciona, por exemplo, em relação a outras questões, né? Porque uma das funções do vereador, por exemplo, é a função do assessoramento. A função do assessoramento são a proporção de indicações, né, de sugestões aí ao prefeito, ao chefe do Poder Executivo. A oposição costuma ser atendida, por mais coerente que sejam muitas vezes essas solicitações, ou é mais complicado? Olha, eu posso dizer para você que a oposição não é tratada. Às vezes a gente diz assim, olha, me tratou a pão e água, né? A oposição ela não tem nem pão e nem água. Então, assim, esse trabalho aí acaba sendo prejudicado, porque quando a gente fala que tem autoridade, nós falamos, acabamos de falar disso, a gente fala também que tem pessoas, né? E como tem pessoas, tem os vícios humanos, tem os defeitos humanos, que infelizmente são, acho que, as coisas que nós devemos buscar superar nas nossas vidas, né? Nós somos indivíduos e todos nós somos falhos e por isso a gente precisa assim melhorar. Mas normalmente quando a gente está olhando a política ela tem uma coisa assim, é um lugar onde borbulha o poder, onde borbulha o dinheiro, onde borbulha as vaidades, né? Onde borbulha o orgulho, onde borbulha a inveja. Eu vejo assim muitas emoções negativas envolvidas diretamente com a política, mas vejo também muito conhecimento, muita luz de consciência, né? O que nós mais vemos no nosso cotidiano são os aspectos negativos, porque os seres humanos, assim, na busca pelo poder, na busca por lugares, né, eles acabam, assim, prestigiando ou privilegiando aquelas emoções, assim, mais baixas, talvez, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando nós observamos, assim, os prefeitos, os governadores, não estou falando de Ponta Grossa, estou falando no geral, né? Não quero aqui julgar ninguém, nem tenho essa condição e esse grau, que é do mestre. O mestre tem condição de julgar, a gente não tem, né? Mas eu vejo que é muito difícil, porque no momento que a gente está fiscalizando a pessoa, essa pessoa sente com muita intensidade, ela não gosta de ser criticada, e aí cria eventualmente um ambiente de guerra, e que eu tenho percebido acaba acontecendo. Eu, particularmente, agora falando de Ponta Grossa, em todas as minhas fiscalizações, não tenho nada contrário a ninguém, pessoalmente falando, mas não concordo com alguns posicionamentos de algumas pessoas, não concordo com algumas lideranças aqui de Ponta Grossa e as questionam pela forma como elas atuam, né? A forma de composição de base do governo. Eu estava vendo aqui agora há pouco, daqui a pouco vai ter uma aula inaugural, e eu estava olhando assim alguns discursos meus e eu lembrei que um dia eu fiz um discurso na Câmara Municipal que eu falei de uma reforma administrativa que era muito semelhante à reforma da Loba Capitolina, porque ela nos remetia à histórica fundação de Roma e a etrusca a loba das narrativas romanas, que tinha, todos sabem, dois irmãos, que eram o Rômulo e o Remo, mamando em suas tetas. Então o que a gente vê hoje nos governos é uma estrutura não só de cargos e penduricários que tem, mas diversas estruturas, diversas pessoas, né, nessa situação da loba capitolina ali, né, e sugando, porque a administração pública no Brasil, uma pessoa, uma vez quando eu fui trabalhar na prefeitura, eu fui servidor durante 8 anos, ela disse: essa aqui é a viúva. Todo mundo que vem leva tudo dela e vai embora. Eu fiquei examinando aquilo e hoje eu vejo assim a quantidade de indenização, você veja assim a quantidade de precatórios que você tem porque um prefeito ou outro resolveu não pagar alguma coisa, gera um fluxo enorme de situações. Aqui na cidade de Ponta Grossa nós temos um precatório outro dia de 6 milhões de reais, que era um escândalo porque não se pagou alguma coisa no passado. Então, qual é o cuidado que eles têm? Qual é o cuidado que nós devemos ter com essa administração, que na verdade é fundamental para a nossa organização e para a nossa vida em sociedade, né? Algo que organiza. A administração pública funciona para isso, o poder executivo funciona para isso. Assim, em relação a essa questão da função do assessoramento, por exemplo, Pedro, que eu até questionei você, como é que fica, por exemplo, com o eleitor?
né? Porque uma das coisas que os eleitores costumam fazer é justamente também pedir, né, pro representante para que muitas vezes consiga trazer melhorias para o seu bairro, para a sua rua, para a sua vila e etc. Né? Eles são compreensíveis nesse ponto, assim, pelo fato de o prefeito, por ser uma questão de oposição, e essa oposição até certo ponto é normal, né? Eles são compreensíveis em relação a isso? Isso as pessoas que Olha, votaram em você? que eu posso dizer para você? As pessoas, assim, falando do meu eleitor, né? O meu eleitor, ele tem um perfil que ele está, assim, muito preocupado com que eu exerça a função do vereador, aquela função constitucional legal que é de fiscalização e legislação, né? Uhum. É evidente que dentro de um mandato nós temos muitas demandas populares, demandas, de buracos nas ruas, demandas das mais diversas, né? E como que nós atendemos essas demandas, né? Eu outro dia conversava com você a respeito da obra do Henrique Dussel, até estava aqui pertinho de mim hoje, as 20 teses políticas, ele vai dar uma palestra agora através do Facebook, na semana que vem, por Olha que volta de legal. 16 horas, lá no Peru. E aí, dentro dessas 20 teses políticas, ele fala que a gente tem que ter um ouvido de discípulo para quem manda, manda obedecendo. Então, o poder mesmo é das pessoas, não é meu, né? Como que eu faço para conseguir ter sucesso eventualmente em alguns pedidos populares? Eu me coloco na condição de uma pessoa que é um canal de comunicação, mas a força, eu dou um jeito de otimizar essa força popular, vou no bairro, converso com as pessoas, né? Até mais recentemente não temos ido tanto dos bairros, né, em decorrência de pandemia e outros detalhes, mas eu utilizo muito as redes sociais e movimento uma força para que o Poder Executivo tenha, assim, uma atitude que seja republicana, desconsiderando se não gosta de mim pessoalmente, do vereador Pietro, né, ou como pessoa, etc e tal. E aí, eventualmente, nós conseguimos sim atender alguma demanda, porque a gente vai, conversa com as pessoas, e se tem uma coisa que o político não gosta, é de desgaste. Se tem algo que ele tem medo, é de não ser votado, especialmente no momento eleitoral, quando a gente cobra e cobra com força, e ele sente essa cobrança, não é no ouvido, não, não é no coração, é no fígado mesmo. E eu acho que eu adquiri assim uma habilidade durante a minha trajetória. Eu confesso para você assim que eu tinha muita violência dentro de mim, né? Violência, braveza, né? Etc. Brigas assim, discussões, né? Eu consegui, venho conseguindo e venho procurando também direcionar toda essa energia para poder fazer um trabalho com força. Então, quando a gente coloca uma firmeza numa coisa, não há ninguém que possa. A causa sendo justa, né? Você sendo honesto, sendo firme com uma decisão e com o querer teu, não há força nenhuma que segure, né? Diz um cabalista francês, Alphonse Louis Constant, chamado o pseudônimo dele é Eliphas Levi, dizendo que a nossa vontade é uma bala de canhão que vai atravessando muros uma atrás do outro. Então a gente tem que ter essa firmeza, porque não é a nossa força, é a nossa força e a força das pessoas atrás de nós. É a força do grupo que nos dá sustentação nesse mandato. Enquanto tiver essa força, o parlamentar tem força. O dia que ele quebrar, que ele rompeu, que ele achar, né, assim como diz o Dussel, né, que ele é a origem desse poder, aí corrompeu-se totalmente e a mala de dinheiro é só uma coisa que vem lá no futuro, mas já está corrompido. Certo. Cara, e me diga uma coisa, Pietro, e essa relação, por exemplo, com os teus colegas da base do prefeito, como que se comporta, digamos assim, essa dinâmica no parlamento? Olha, a gente se relaciona bem, né? Porque como a gente convive todos, né? A gente convive, né? E se convive, convive todos os dias, claro, né? Uma redundância até. Nós acabamos nos acostumando com a presença dos colegas, né? Então, às vezes as pessoas assistem lá os vídeos da Câmara Municipal, né? E a gente está assim numa briga, né? E daqui a pouco estamos conversando. A pessoa tem uma interpretação de que ninguém presta ali, né? Mas não é assim, não. Não é assim, ó. Quero até cumprimentar o nosso deputado amigo Alex Canziani, pai da nossa deputada federal Alex Canziani, ele que é uma expressão nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, um grande amigo aqui, seja bem-vindo, viu? Deputado Alex Canziani, pessoa assim da educação, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração, viu? Que até está Então, com um assim, curso agora à disposição, né, é Pietro? Até vi aí fazendo escola aí para novos políticos. Muito bacana aí a atitude do Alex Canziani.
É, o Alex sempre preocupado com a formação. Eu também estou fazendo parte, estou no Telegram ali. Convido vocês a acompanharem ali o nosso amigo Alex Canziani. Um grande abraço. Então, assim, Edson, o que que eu vejo? Eu vejo que nós acabamos aprendendo a conviver com as pessoas, porque ali nós estamos todos os dias. Então, cada vereador representa uma ideia. Muitas vezes ele não representa uma ideia, mas ele representa uma comunidade, né? Ou às vezes um bairro da cidade, um grande bairro. Então, todos eles merecem o nosso respeito e merecem a nossa consideração e merecem o nosso apreço, né? O respeito, né, a gente tem que levar na frente da gente, que é para não esquecer dele, né? É claro que, eventualmente, ou muitas vezes, nós entramos em debates calorosos, né? E isso faz parte do processo democrático, porque ali é o lugar onde nós devemos debater os assuntos, fazer as críticas que têm que ser feitas, e é desse borbulhar e dessa fervência, né, efervescência que acontece, às vezes a construção de uma alternativa, a melhoria de um projeto de lei, ou o estalo, aquele start que permite a gente ter uma ideia para resolver uma situação da nossa cidade. Então, eu vejo assim que o nosso relacionamento é bom, às vezes a coisa é meio pesada, eu mesmo já entrei com ações judiciais, né? Mas basicamente tenho assim me relacionado muito bem com os meus colegas, né? E espero que respeito-os, né? E admiro muito deles. Algumas coisas que são feitas a gente não concorda, mas isso faz parte do processo democrático. E assim, Pedro, até porque a proposta do perfil aqui do Bora Debater Política, tem essa função educativa, né? A gente até vai tratar, por exemplo, de alguns programas específicos sobre as comissões da Câmara Municipal, certo? Mas como a gente está aproveitando a tua presença aqui e falando de como que funciona justamente essa questão, essa dinâmica, né, para um vereador de oposição, em relação, por exemplo, à questão das câmaras permanentes, por exemplo, que são câmaras técnicas importantes no processo legislativo, né? Ser, por exemplo, um vereador de oposição também tem as suas dificuldades, muitas vezes até para conseguir se colocar bem numa função interessante nessas câmaras, ou não? Nessas Olha, comissões. então, é preciso ter uma habilidade política, né? Porque normalmente o prefeito ele tem as bases legislativas, né? Então ele tem uma base de situação que sempre é maior do que a base da oposição, porque a força do prefeito é muito grande. Qual força? A força do mandato dele, né? Da decisão dele e também do número de cargos e também do atendimento a um parlamentar. Se o cidadão é amigo do prefeito, ele pode, ele tem uma relação que lhe permite fazer uma reunião com o prefeito, atender uma comunidade que está reclamando que precisa de uma ponte, né? O prefeito atende na hora, faz aquele, olha, esse é o nosso vereador, o que ele falar está bem falado. Então a gente vê assim essas coisas que são comuns da relação entre o governo e sua base de apoio, né? Só que quando surge esse momento, né, da eleição das comissões permanentes, no caso da Câmara de Ponta Grossa, são as comissões de Justiça, a Comissão de Finanças, a Comissão de Obras, a Comissão de Saúde e algumas outras comissões que a gente tem, principalmente a Comissão de Justiça e principalmente a Comissão de Finanças, o governo se movimenta, porque ele não quer ninguém atrapalhando ele, né? E aí cabe ao parlamentar da oposição ter um tanto de habilidade política, de estratégia, para poder conseguir ocupar esses espaços e fazer o seu trabalho, não só ali na tribuna, não só no microfone, né? Mas também nas comissões. Eu digo para você que não é fácil. A gente tem. Agora, de qualquer forma, os números de vereadores ou de deputados, eles são X, né? E as comissões têm um número X. Então, inevitavelmente, nós devemos, aqueles que sobram, aqueles que são da oposição, eles vão ter alguns espaços, né? Agora, comissões como de Justiça e Finanças, aqui ou acolá, em qualquer lugar, elas são muito difíceis de ser entrar. Eu tive a felicidade já de conseguir uma articulação suficiente, necessária para poder fazer parte da Comissão de Justiça, e isso me possibilitou neutralizar algumas ações preocupantes da atual administração, como aquela vez
que o governo queria abocanhar o fundo do trânsito, né? Eu fiz um parecer contrário. Do Eu era transporte, presidente da transporte comissão coletivo. do transporte. Isso. Isso. O fundo do transporte coletivo, que era um absurdo, né? Olha, que bom que nós conseguimos, porque hoje não sei o que que ia ser da nossa cidade, né? E Pietro, até uma das coisas assim que volta e meia, né, trabalhando com essa questão do legislativo e da parte da educação política, a gente vê, e não só em jovens, mas em adultos e em pessoas até muito bem instruídas, uma confusão do que seria essa função de fiscalização do vereador. Né? Porque, por exemplo, eu já ouvi, por exemplo, disparates, por exemplo, dizer assim que por que os vereadores não estão nas escolas, por exemplo, contando a quantidade de livros ou de uniformes escolares que estão chegando, acompanhando licitações nos seus processos já, né, isso na hora que está acontecendo, digamos assim, a própria licitação. Por que o vereador não acompanha isso? Então, há uma, sei lá, uma dificuldade das pessoas entenderem o que é esse papel fiscalizador do vereador, né? Que, por exemplo, que nem uma questão que eu falei agora de entrega de mercadoria, existe uma comissão de licitação para isso dentro do Poder Executivo e que também tem um controle interno, que também sofre sanções do próprio controle externo. Né? Então, aonde que entra o vereador nesse processo de fiscalização? Olha, professor Edson Gil, recentemente eu vi um documentário do Morgan Freeman, é uma série de, de vídeos, né, que ele fez na busca de Deus, né, no Netflix. É famoso, inclusive, o Morgan Freeman nem se fala, né? Aí tem um dos capítulos que ele está falando sobre a origem do mal, onde ele vai, acho que até a Inglaterra, se eu não me engano, e existe uma pesquisa feita por um cientista lá com crianças. Então existe uma sala onde tem uma cadeira e as crianças elas têm que acertar uma coisa no quadro que se elas acertarem elas vão ganhar alguma coisa. E aí ele deixa as crianças sozinhas. Muitas delas, na verdade, ele diz assim, ó, você não pode passar dessa faixa, você tem que jogar daqui e tem que acertar, né? Aí o que que acontece? Daí quando ele fecha a porta, algumas crianças, né? Infelizmente muitas crianças vão lá e olham pro lado e, né? e batem, né? E aí, de repente ele chama todas elas e diz, agora aqui tem uma pessoa sentada, aqui é uma princesa que está sentada, ela é invisível, vocês não estão vendo ela porque ela é invisível. Então vocês não podem fazer com que ela está olhando. Aí você nota que as crianças ficam olhando para a cadeira assim, e elas daí fazem bem certinho, sem é, cumprindo a regra que aquele profissional, aquele cientista tá pedindo para elas. Quer ficar num determinado lugar e jogar ali, eu não lembro se é um dardo, se é uma bolinha, não sei bem certo o que que é. Qual que foi a conclusão dele, né? A conclusão dele é de que quando o homem, e aí tem um número assim bem triste assim, porque não é pequeno, que de algumas crianças que olham, colocam a mão na cadeira, veem que não tem ninguém e vão ali, né? Então, assim, são coisas que talvez muitos de nós a gente nasça com isso, né? Então, o que que é fato? Que quando tá olhando, quando tem gente olhando para aquilo que você está fazendo. Então, fiscalizar é olhar o que você está fazendo, né? Então, se eu estou olhando, a pessoa que está lá no poder, ela fica assim, ela toma os cuidados, né? E muitas vezes, se ela tem uma natureza de deixar algo ruim se desenvolver na atividade dela, na ação, na conduta dela, ela vai tomar um cuidado porque tem alguém olhando. É a mesma coisa assim do que eu eu né, tenho inúmeros defeitos, como todos têm, né? E eu lembro que uma vez eu trabalhava num lugar, veja que coisa séria que eu estou te falando, estou falando de um desvio de conduta que eu tinha. E um desvio não de caráter, mas de conduta que eu tinha e que eu corrigi. Aí eu lembro que tinha uma chefe que dizia assim, não fique imprimindo coisas. E eu às vezes me via imprimindo uma coisinha ou outra ali, uma folha, alguma coisa assim. Um dia ela falou, por que que você está fazendo isso? E eu passei uma vergonha, eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Minha mãe não me ensinou isso, eu não aprendi com a minha mãe. Por que que eu estava fazendo aquilo? Talvez estivesse fazendo aquilo escondido. E naquele momento eu me corrigi e falei, eu não vou mais fazer isso, né? Então isso serve às vezes para um jovem que nós tenhamos em casa, às vezes um adolescente, né?
Às vezes quando você entra no quarto dele, ele está vendo alguma coisa, você nota aquele susto. O que será que ele está olhando? Então, se você estiver olhando, ele não vai olhar aquilo que ele estava olhando de repente. Então, a fiscalização é estar olhando e estar mostrando para a pessoa que você está olhando o que ela está fazendo. Porque aí você consegue apontar vícios, você aponta equívocos, e aí você tem a condição, inclusive, de denunciar, quando for preciso, esse desvio, mas também de fazer com que essa pessoa também não se desvie. Porque eu acho, sabe, Edson Gil, que todo mundo precisa ser corrigido. Não tem nenhum ser nessa terra que não precise de uma correção. Às vezes a pessoa é muito boa numa área, mas na outra ela tem um defeito. Às vezes a pessoa é uma pessoa maravilhosa, mas no trânsito ela fala um palavrão. Ela às vezes é muito violenta no trânsito. Ou às vezes ela é muito amorosa na rua, mas em casa. Então, assim, essa correção ela vem desse roçar um ao outro. Aqui o nosso amigo Eliseu Chachiai, aqui, grande liderança Daí, política Eliseu. do PSD, tesoureiro aí, tesoureiro não, diretor financeiro do Paraná Cidade. Seja bem-vindo aí, Eliseu. Eliseu que tem o filho dele, muito especial, que eu gosto muito, que é o Felipe Chachiai aí. E a nossa deputada Mabel Canto também entrando, nossa Seja amiga. bem-vinda. Seja bem-vinda, deputada Mabel, que satisfação recepcioná-la aqui. E o nosso amigo Johnny. Seja bem-vindo, Johnny. Então, assim, Edson Gil, eu entendo que todo mundo merece essa correção e precisa dessa correção. Então, esse ato de fiscalização é um ato assim, de ligar uma lanterna e ficar olhando nos documentos ali do Poder Executivo. Com relação a acompanhar, eventualmente, licitações, a produção, uma prefeitura igual Ponta Grossa faz 15, 20 licitações por dia, então não há possibilidade nenhuma de acompanhar. A gente acaba pegando papéis assim, de cada 100 licitações, pega 10, olha aquelas 10, ou às vezes recebe uma denúncia e vai diretamente naquela que você sabe que precisa assim, ter uma atenção e ter um cuidado. É assim, Pietro, até, na verdade, até a minha pergunta, ela teve o objetivo do seguinte, né? Porque muitas vezes, assim, as pessoas têm aquele entendimento equivocado de achar que o vereador tem que ficar, o vereador, enquanto pessoa, enquanto parlamentar, ele tem que ficar procurando o que fiscalizar, certo? Mas, pelo menos assim, as minhas experiências em relação à questão de poder legislativo, né, a função fiscalizadora do vereador, e muitas das vezes, ela chega até o vereador através de denúncias, de comentários, de histórias, que a própria população vem contando, e a partir daí, sim, se houver fundamento, o vereador age, mas não que o vereador, por exemplo, pare de fazer a sua função legislativa para ficar como se fosse um Sherlock Holmes do que está acontecendo no poder executivo. Né? Então, acho que talvez seria isso até que eu queria fazer esse comentário contigo, porque realmente diversos comentários que eu vi em relação muitas vezes a uma suposta falta de eficiência do vereador mas como que ele não está sabendo disso? Né? Como que ele não viu isso antes? Né? E o vereador ele não é onipresente e onipotente ao ponto de saber de todas as mazelas que acontecem no poder executivo, se acontecem, logicamente. Né? E às vezes não tem força também. Eu vou dar um exemplo pontual, o Mercadão de Ponta Grossa. Está nos Facebooks, está nas rodas de conversa, as pessoas falam sobre o assunto, né? Então, às vezes, o termômetro para você saber o que fiscalizar está na boca do povo, porque o povo sabe o que está falando, né? Às vezes as pessoas acham que o povo não sabe o que está falando, o povo sabe o que está falando. O povo tem essa sensibilidade, né? Então, nesse momento, assim, a gente acaba é só ter assim uma atenção que a gente sabe onde procurar as coisas. Fiscalizar não quer dizer só encontrar coisa errada. Fiscalizar também é você auditar um documento e dizer, não, ele está ok, isso é ótimo, entendeu? Então, assim, dentro dessa perspectiva. Agora, com relação à legislação, eu confesso para você também, Edson, que hoje nós temos muita produção legislativa. A própria nossa Câmara aqui produz muitos processos legislativos, muitas leis são sancionadas que acabam não tendo efetividade. Isso é um problema sério, porque hoje, por exemplo, esses esses derradeiros 2 anos, que eu não quero que sejam os últimos, né? Eles mostraram para mim assim uma necessidade muito mais de cobrar o vigor da legislação que existe do que fazer leis. Porque primeiro que quando eu faço leis, o prefeito dá um jeito de vetar. Alguma coisa eu consegui sancionar.
Ele cria inúmeras alternativas, cria argumentos, às vezes os colegas não votam em decorrência dessa base do governo, né? Mas eu acho que hoje nós temos um cenário nacional onde nós temos muitas leis boas que podem ser, que devem ser fiscalizadas, que não são cumpridas aqui ou acolá. Então particularmente, esses derradeiros 2 anos, estou me concentrando muito mais na fiscalização, até porque está acabando o governo e é preciso ficar de olho no governo, porque, não falando do prefeito, mas um governo é feito com é, mais de quase 400 pessoas, né? Tem um prefeito, secretários, diretores, 280 cargos comissionados, então dá para dizer que um governo é feito de 300 a 400 pessoas. Então, indiscutivelmente você vê condutas ali, né, que devem ser corrigidas. Então, a minha atenção nesses derradeiros 2 anos foi mais clara, né? Quero cumprimentar o Nhanha que entrou aqui e a nossa querida Priscila. Obrigado, viu, Priscila, pelo carinho, viu? Ó, coraçãozinho para você. Até sobre essa questão que você comentou, Pietro, da questão de criação de leis, né? Até num curso que eu participei, até na própria Assembleia Legislativa, uma das críticas que eles fizeram, até pelo próprio trabalho dos deputados, muitas vezes é um excesso de criação de leis, né? Porque se o vereador, se o parlamentar em si, ele não pode criar leis na questão administrativa do Poder Executivo, por uma questão de invasão de competência mesmo, né? Os projetos de leis, muitas vezes, que são elaborados, eles acabam sendo projetos de leis, muitas vezes, de cerceamento de liberdade, de regra para isso, regra para aquilo, e muitas vezes regras absurdas, né? Como a gente tem diversos exemplos, não só aqui em Ponta Grossa, mas no Brasil inteiro, a gente tem projetos de leis aí totalmente equivocados, que atendem muitas vezes interesses só de um lado, não faz esse meio campo, muitas vezes, de pesar, né, com a outra parte interessada se essa lei seria viável ou não. Pietro, uma outra questão que eu queria ver contigo é o seguinte: oposição e esquerda é algo assim que parece que está intrinsecamente ligado, né, cirurgicamente ligado. Um vereador, para ser de oposição, ele é de esquerda? Obrigatoriamente ele é de esquerda? Não, não, ele não precisa ser de esquerda para ser da oposição. A oposição significa uma oposição a um projeto. Então, eventualmente, você pode ter, por exemplo, um prefeito de esquerda e opositores da direita, né? Como existe em Ponta Grossa. Hoje, na verdade, aqui em Ponta Grossa, né, para trazer um pouco aqui para o nosso local de trabalho, né, a gente vê um bloco de oposição onde tem vereadores da direita, inclusive ligados ao presidente da República, aos partidos que fazem base do governo, e também outros da esquerda, como o próprio partido que eu faço parte, né, que é o PSB. Então, e que antes fiz parte da rede, né? Então não há essa relação, não há, às vezes a opinião popular, vamos dizer assim, né? Ela acredita que você é oposição, então você é de esquerda, mas não significa isso. O parlamentar aqui na Câmara dos Deputados, né, aqui na Assembleia Legislativa, ele pode ser da oposição e ser da direita ou ser da esquerda. Embora, confesso para você, e você sabe bem disso, hoje as pessoas não sabem bem direito o que é esquerda e direita, é uma bobagem toda. As pessoas estão falando nas redes sociais que são de direita ou que são de esquerda sem leitura, não conseguem aprofundar nenhum debate, nenhuma discussão, então virou uma salada, né? Mas é fato, né? Esse é um fato nacional, né? E internacional. Sim, justamente. E Pietro, agora, só retomando só aquela questão que a gente falou anteriormente sobre a questão dessa função de assessoramento, né? Você seria simpático, digamos assim, a questão de um orçamento impositivo em Ponta Grossa? Porque isso, por exemplo, é uma luta aí, por exemplo, a própria UVEPAR, que é a União dos Vereadores do Paraná, por muito tempo ela motivou, digamos assim, os parlamentos a terem o orçamento impositivo, né? A gente vê isso, por exemplo, no próprio governo federal, que isso acontece, né, no parlamento. Você acha que, por exemplo, tanto na Assembleia Legislativa aqui do Paraná como em Ponta Grossa, você acha que seria algo viável, algo saudável? Eu acho que para um município é muito difícil se fazer isso, né? Pietro, você é favorável ou é contrário? Eu sou contrário. Por quê? O município, hoje, na condição atual, ele não tem recursos. O maior patrocinador, investidor do município é o governo do estado, através do ICMS, que hoje Ponta Grossa arrecada de 52 a 60 milhões de reais
ando, e o IPVA que dá 40 e poucos milhões de reais. O IPTU de Ponta Grossa é menor do que a arrecadação do ICMS. Em contribuição de melhoria, o município de Ponta Grossa não arrecadou mais de 451 mil reais, que significa dizer que ele está fazendo asfalto e não está cobrando a contribuição de melhoria. Quando você pega 90% do recurso externo que vem para o município de Ponta Grossa, ele paga apenas a folha de pagamento. O que isso quer dizer com isso? Né? As instituições da assistência social, existem recursos da assistência social nacionais e também da saúde. Você pode buscar emendas parlamentares, lá em Brasília tem o orçamento impositivo, mas também tem muito recurso. Eu tenho muito medo de ter um orçamento impositivo, porque tenho medo de mim mesmo. Então eu venho aqui, o Edson Gil monta uma instituição amanhã, dizendo que ele fabrica plástico aqui, e o que me dá 500 votos, e eu não. Então eu vou fazer R$ 1 milhão de emenda para você. Tá, então o que você prefere? Eu prefiro que a gente faça essas emendas que não são impositivas e que o parlamentar, junto com as instituições, com a sua força, consiga garantir seu pagamento, né? Hoje o prefeito paga muito pouco, mas, por exemplo, quando você coloca uma emenda no orçamento, então, vou dar um exemplo. Vou citar um exemplo aqui, a instituição APAI. Então, ela tinha uma previsão de um bolo da pizza assim, né? Quando você faz uma emenda, você aumenta o bolo. Isso fortalece a PAI porque ela pode buscar mais. Então, se era para ela receber 100, ela pode dizer, mas eu posso receber 110 porque foi feita uma emenda. Então, você articular isso com a comunidade, com as entidades. A falta de o município ter muito pouco dinheiro me assusta um orçamento impositivo. Não é que eu seja contrário ao orçamento positivo, mas na condição de Ponta Grossa, pensando em Ponta Grossa, que eu conheço pouco, assim, eu conheço algumas realidades aqui, 4, 5 municípios, mas não tem essa visão, né? Eu fico imaginando lá, com todo respeito, né? Seja no município grande ou no município do interior, eventualmente a prima do vereador faz uma instituição e aí ele começa a pegar todo o recurso do orçamento para pôr naquela instituição, e ele é um vereador forte, aí ele faz os outros vereadores fazerem também, e às vezes até um escape até para uma corrupção, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, Uhum. assim, para Ponta Grossa, em decorrência do pequeno orçamento que tem, eu acho muito difícil se fazer qualquer coisa nesse sentido. Tá. Minha última pergunta para você, Pietro. Qual que é a tua opinião, teu posicionamento sobre a necessidade da educação política hoje, no país e em Ponta Grossa também? É essencial, né? Porque as pessoas acham que a política é uma coisa assim partidária e que acontece de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. A política ela acontece desde a hora que a gente escova os dentes. Quando você está escovando os dentes, existe uma lei, existe um debate público que permitiu que a água estivesse na sua casa, existe um sistema de remuneração da água, a energia elétrica, quando você liga a lâmpada, acende a lâmpada. Então, as pessoas precisam debater mais esses assuntos e precisam participar. Eu acho que nós tivemos assim alguns momentos difíceis no nosso país, mas uma coisa que eu acho assim bem especial é esse momento onde as pessoas foram mais para redes sociais. Ao mesmo tempo que tem muita desinformação e muita informação sem qualidade alguma, mas pelo menos nós temos essa condição de conhecer um pouco mais, e tem gente que não está conseguindo se esconder. Aparecia aquele político com aquela cara bonita, feita de Photoshop. Hoje não, é foto atrás de foto, é Facebook, é Instagram, e ele já não consegue. A maquiagem um dia cai, né? Então eu acho muito importante essa formação política, né? E houve um passado em que as pessoas se dedicavam a isso, né? E eu acho que nós precisamos recuperar isso, porque é essa perspectiva do viver coletivamente, né? Onde eu e você estamos juntos nessa caminhada. E para que a gente possa estar junto nessa caminhada, ter essa conjunção e entre nós, né? É preciso que a gente tenha essa orientação política. Por isso que eu quero aqui parabenizar o teu projeto do Bora Debater Política, muito legal, divertido, né? E você sabe que eu sou um admirador do teu trabalho, viu? Esse é de fundamental importância, especialmente assim, sem questões partidárias, né? Porque nós somos animais políticos. No sistema nacional, a gente participa de um partido para poder executar, né? A gente se adapta. Até o nome partido não é muito legal, a gente quer uma coisa integral, né? Eu disse para você uma vez, né, que eu fui ali na feira e fui falar com um amigo meu que vende mel ali, o Gavião, falei,
Gavião, eu era candidato a deputado federal, eu tenho um projeto para o meio ambiente. Ele falou, não me venha com meio, eu quero um ambiente integral. Então, eu percebi que o nome partido é uma coisa estranha, né? Eu quero uma união, eu quero uma coisa integral. Mas é o sistema que existe no Brasil e que a gente tem que também dançar conforme a música, né? E questionando a música e questionando a forma como a gente dança. E até porque os interesses mesmo são divergentes, né, Pietro? A gente sabe que a cada nicho, a cada grupo da sociedade tem uma maneira de pensar e muitas vezes uma maneira de entender as coisas, e isso acaba influenciando muitas vezes na discórdia, né? E a política ela vem justamente para conseguir resolver isso de uma maneira pacífica, né? E aí vem a importância, né, da política em si, da própria democracia e da oposição, né? Porque ela vai sempre levar um contraponto, uma visão crítica a algo que pode ser melhorado, como você mesmo acabou de falar, né? É isso aí, com certeza. Pietro, eu queria agradecer muito a tua participação, cara. Você é um vereador que eu admiro muito aí o teu trabalho. Eu acho você um cara muito bacana, né? Quando te fiz o convite, fiz justamente porque eu sabia que você teria como contribuir, como agregar nesse processo de educação política que eu estou tentando desenvolver através do Bora, né? Levando mais informações aí para as pessoas. Então, só tenho a te agradecer mesmo aí da tua participação e desejo para você muito sucesso. Eu que agradeço, professor Edson Gil. Para mim é uma satisfação poder participar nesse momento aí do Bora Debater Política. Desejo muito sucesso, muita prosperidade, saúde para você, que esse projeto seja assim, cresça cada vez mais, que ele prospere, né? Que isso é muito bom para todos nós, é para você, mas é com certeza para a nossa comunidade, para toda a sociedade, viu? Quero agradecer também as pessoas que participaram. Estou vendo o Dr. Guilherme Vamber aqui, o Remy entrando, né? Satisfação, um grande abraço a todos vocês, que vocês tenham um excelente final de semana, né? Hoje é sexta-feira e sucesso, viu? Beleza. Pessoal, e Pietro, já fica o convite, já na semana que vem a gente vai contar também, na nossa live, com a presença de um vereador que é líder de governo na Câmara em Palmeira, certo? Ele também vai falar um pouco, vai dar justamente esse contraponto. A gente falou hoje da oposição Uhum. e a gente vai falar na semana que vem também com essa pegada educativa, também com essa pegada partidária, certo? De como que funciona então a liderança de governo num parlamento, numa Câmara Municipal. Quero Beleza? acompanhar. Valeu, Um pessoal. abraço para você. Obrigado, Pietro. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Um grande abraço para vocês.